Vamos apresentar Sophie Rosenilda Rocha Moura, com a leitura do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003. Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Decreto 6.214, de 2007. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e da outras providências. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Artigo 2. Pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a prevenção de sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e à comunitária. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Parágrafo 1º. A garantia da prioridade compreende. Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017. 1. O atendimento preferencial imediato individualizado junto aos órgãos públicos, privados, prestadores de serviços à população. 2. Preferência na formulação e na execução da política social pública específica, das políticas sociais públicas e específicas. 3. Destinação privilegiadas de recursos públicos das áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação, convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Também, redação dada pela Lei 14.423, de 2022. 5. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família em determinado atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas da geriatria, gerontologia e na prestação de serviço às pessoas idosas. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social local. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, incluído pela Lei nº 11.765, de 2008. Parágrafo 2. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não incluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará na responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos de lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que se tenha conhecimento.
Artigo 7. Os Conselhos Nacionais, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa previsto na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nesta redação. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeita aos deveres civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022. Primeiro parágrafo. Direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. 1. Faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Parágrafo 2. Opinião, expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Artigo 3º. Parágrafo 3º. É dever de todo cidadão zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Capítulo 3º. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Artigo 13º. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil da redação da Lei 11.737, de 2008. Artigo 14. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se o poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Capítulo 4. Direito à saúde. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação de saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa são efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em sua base de território. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e que esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e, eventualmente, conveniadas com o poder público nos meios urbanos e rural. 5. Reabilitação orientada pela geriatria, gerontologia, para a redução de sequelas decorrentes do agravo de saúde.
Artigo 2º. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 4º. As pessoas idosas com deficiência ou com limitação, incapacidade, terão atendimento especializado nos termos da lei. 5º. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. 1. Quando o interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência ou, quando do interesse da própria pessoa idosa, esta se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6. É assegurado à pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS para a expedição de laudo de saúde necessário ao exercício dos seus direitos sociais e de isenção tributária. 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. Artigo 16. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa, ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável. Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita: 1. Pelo curador, quando a pessoa idosa for interditada. 2. Pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou não puder ser contactado em tempo hábil. 3. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar o curador ou familiar. 4. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação de cuidadores familiar e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação da violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados às autoridades sanitárias, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 1. Autoridade policial. 2. Ministério Público. 3. Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 4. Conselho Estadual da Pessoa Idosa. 5. Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o dispositivo na Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, incluído pela Lei 12.461, de 2011. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. A pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará a oportunidade de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para pessoas idosas incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e os demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Pessoas idosas participarão das comemorações de caráter cívico-cultural para a transmissão de conhecimento e vivência às demais gerações no sentido de preservação da memória e da identidade cultural. Artigo 22.
Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre matéria. Artigo 23. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados às pessoas idosas, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural ao público sobre o procedimento e o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância constituídos por atividades formais e não formais. Redação dada pela Lei 13.535 de 2017. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas, incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados à pessoa idosa, que facilitem a leitura considerada a natural redução da capacidade visual. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. A pessoa idosa tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, serão vedadas a discriminação e a fixação de limite de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será idade, dando-lhe preferência ao de idade mais elevada. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programa de 1. Profissionalização especializada para pessoas idosas, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. 2. Preparação dos trabalhadores para aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano por meio de estímulo de novos projetos sociais, conforme interesse e de esclarecimento sobre direitos sociais e de cidadania. 3. Estímulo às empresas privadas para a admissão de pessoas idosas ao trabalho. Capítulo 7. Da Previdência Social. Artigo 29. Os beneficiários da aposentadoria e pensão no regime geral da Previdência Social observarão sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os que incidam contribuições nos tempos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 30. A perda da condição de assegurado não será considerado para concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeitos de carência na data do requerimento. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput 2º, parágrafo do artigo 3º da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213, de 1991. Artigo 31. O pagamento das parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso com responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para reajuste dos benefícios do regime geral da Previdência Social, verificando no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base dos aposentados e pensionistas. Capítulo 8º. Da assistência social. Artigo 33. A assistência social às pessoas idosas será prestada de forma articulada conforme o princípio e diretriz previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS, e nas demais normas pertinentes. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Artigo 34. As pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meios para promover sua subsistência
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS. Decreto 6.214 de 2007. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo único. Beneficiários já concedidos a qualquer membro da família Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Decreto 6.214, de 2007. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e da outras providências. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Artigo 2. Pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a prevenção de sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e à comunitária. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo 1º. A garantia da prioridade compreende. Redação dada pela Lei nº 13.466 de 2017. 1. O atendimento preferencial, imediato, individualizado, junto aos órgãos públicos, privados, prestadores de serviços à população. 2. Preferência na formulação e na execução da política social pública específica, das políticas sociais públicas e específicas. 3. Destinação privilegiadas de recursos públicos das áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação, convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Também, redação dada pela Lei 14.423 de 2022. 5. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família em determinado atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas da geriatria, gerontologia e na prestação de serviço às pessoas idosas. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social local. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, incluído pela Lei nº 11.765, de 2008. Parágrafo 2. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não incluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º.
A inobservância das normas de prevenção importará na responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos de lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou de que se tenha conhecimento. Artigo 7º. Os conselhos nacionais, estaduais, do Distrito Federal e municipais da pessoa idosa previsto na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nesta redação. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeita aos deveres civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022. Primeiro parágrafo. Direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. 1. Faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Parágrafo 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Artigo 3º. Parágrafo 3º. É dever de todo cidadão zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Capítulo 3º. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Artigo 13º. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil da redação da Lei 11.737, de 2008. Artigo 14. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se o poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Capítulo 4. Direito à saúde. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação de saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa são efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em sua base de território. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e que esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e, eventualmente, conveniadas com o poder público nos meios urbanos e rural. 5. Reabilitação orientada pela geriatria, gerontologia, para a redução de sequelas decorrentes do agravo de saúde. Artigo 2º. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 4. As pessoas idosas com deficiência ou com limitação, incapacidade, terão atendimento especializado nos termos da lei. 5º. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. 1. Quando o interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência ou, quando do interesse da própria pessoa idosa, esta se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6. É assegurado à pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS para a expedição de laudo de saúde necessário ao exercício dos seus direitos sociais e de isenção tributária. 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. Artigo 16. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa, ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável. Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita: 1. Pelo curador, quando a pessoa idosa for interditada. 2. Pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou não puder ser contactado em tempo hábil. 3. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar o curador ou familiar. 4. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação de cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação da violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados às autoridades sanitárias, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 1. Autoridade policial. 2. Ministério Público. 3. Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 4. Conselho Estadual da Pessoa Idosa. 5. Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber, a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o dispositivo na Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, incluído pela Lei 12.461, de 2011. Capítulo 5 da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. A pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará a oportunidade de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinado. Parágrafo
Primeiro, os cursos especiais para pessoas idosas incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e os demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Pessoas idosas participarão das comemorações de caráter cívico-cultural para a transmissão de conhecimento e vivência às demais gerações no sentido de preservação da memória e da identidade cultural. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre matéria. Artigo 23. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados às pessoas idosas, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural ao público sobre o procedimento e o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância constituídos por atividades formais e não formais. Redação dada pela Lei 13.535 de 2017. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas, incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados à pessoa idosa, que facilitem a leitura considerada a natural redução da capacidade visual. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. A pessoa idosa tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, serão vedadas a discriminação e a fixação de limite de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será idade, dando-lhe preferência ao de idade mais elevada. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programa de 1. Profissionalização especializada para pessoas idosas, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. 2. Preparação dos trabalhadores para aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano por meio de estímulo de novos projetos sociais, conforme interesse e de esclarecimento sobre direitos sociais e de cidadania. 3. Estímulo às empresas privadas para a admissão de pessoas idosas ao trabalho. Capítulo 7. Da Previdência Social. Artigo 29. Os beneficiários da aposentadoria e pensão no regime geral da Previdência Social observarão sua concessão critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os que incidam contribuições nos tempos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 30. A perda da condição de assegurado não será considerado para concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeitos de carência na data do requerimento. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput 2º, parágrafo do artigo 3º da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213, de 1991. Artigo 31. O pagamento das parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso com responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para reajuste dos benefícios do regime geral da Previdência Social, verificando no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base dos aposentados pensionistas. Capítulo 8º. Da Assistência Social. Artigo 33.
A assistência social às pessoas idosas será prestada de forma articulada conforme o princípio e diretriz previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa. Capítulo 8 da Assistência Social, artigo 33. A assistência social às pessoas idosas será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS e demais normas pertinentes. Redação dada pela Lei nº 14.423 de 2022. Artigo 34. As pessoas idosas, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la promovida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para os fins do cálculo de renda familiar per capita, a que se refere LOAS. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência, casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1. No caso da entidade filantrópica ou casa-lar, é facultada a cobrança da participação da pessoa idosa no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º deste artigo, que não poderá exceder 70% de qualquer benefício previdenciário ou assistência social percebido pela pessoa idosa, redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Artigo 36. O acolhimento da pessoa idosa em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. Capítulo 9 da habitação. Artigo 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. Assistência integral na modalidade da entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência do grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Artigo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter a identificação externa visível sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Artigo 3º. As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatível com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular, higiene indispensável, as normas sanitárias e com estas condizentes sobre a lei e sobre a pena da lei. Redação dada pela Lei nº 14.423 de 2022. Artigo 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados, com recursos públicos, a pessoa idosa goza da prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte: 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento às pessoas idosas. 2. Implantação do equipamento urbano comunitário voltado à pessoa idosa. 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir a acessibilidade da pessoa idosa. 4. Critérios de financiamento compatível com rendimento de aposentadoria ou pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento à pessoa idosa devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Capítulo 10. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos. Fica assegurada a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento que faça prova da sua idade. Artigo 2º. Parágrafo 2º do artigo 39. Nos veículos de transporte coletivo de que se trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para pessoas idosas devidamente identificadas com placa de reservado, preferencialmente previsto no caput deste artigo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, vídeo decreto 5.934 de 2006. 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. 2. Desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para pessoas idosas que excedam as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Parágrafo único.
Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. Artigo 41. É assegurada a reserva para as pessoas idosas nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Artigo 42. São asseguradas as prioridades e a segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Das medidas de proteção, título 3. Das medidas de proteção, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta de omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 3. Em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2. Das medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta lei poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente e deverão em conta e fins sociais a que se destinam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá, dentre outras, determinar as seguintes medidas: 1. Encaminhamento à família ou curador, mediante a termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar. 4. Inclusão do programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a própria pessoa idosa ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. 5. Abrigo em entidade. Aí eles repetem: abrigo em entidade, abrigo temporário. Título 4. Da Política de Atendimento ao Idoso. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. 1. Política social, prevista na Lei 8.848, de 4 de janeiro de 1994. 2. Política de programa de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitem. Artigo 3. Do parágrafo 3 do artigo 47. Serviços especiais de prevenção, atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Parágrafo 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonadas em hospitais, instituições de longa permanência. 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas. 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento à pessoa idosa. Capítulo 2. Das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa. Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, redação dada pela Lei 14.423, de 2022. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente de vigilância sanitária, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos: 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatível com os princípios dessa lei. 3. Estar regulamentada e constituída. 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios: 1. Prevenção de vínculos familiares. 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 3. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 4. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. 5. Observância dos direitos e garantia das pessoas idosas. 6. Prevenção da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil ou criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas.
Artigo 50. Constitui obrigação das entidades de atendimento. 1. Celebrar o contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e garantias que são titulares da pessoa idosa. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas à habitabilidade. 4. Oferecer atendimento personalizado. 5. Oferecer o atendimento personalidade às condições habitáveis. 6. Diligenciar no sentido de preservação dos vínculos familiares. 7. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. 8. Proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade da pessoa idosa. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 10. Proporcionar assistência religiosa àqueles que desejam de acordo com a sua crença. 11. Proceder no estatuto social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de pessoa idosa com doenças infecto-contagiosas. 13. Providenciar ou solicitar ao Ministério Público requisitos e documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não tiverem na forma da lei. 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas. 15. Manter arquivo de anotação no qual conste data, circunstância de atendimento, nome da pessoa, responsável, parente, endereço, cidade, relação de seus parentes, bem como o valor de contribuição das suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e individualização do atendimento. 16. Comunicar ao Ministério Público para providências cabíveis a situação do autor moral, material ou parte dos familiares. 17. Manter no quadro pessoal profissional com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fim lucrativos prestadoras de serviço, as pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3 da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. Entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos conselhos da pessoa idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei 8.842 de 1994 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que se trata o artigo 6º desta lei supervisão, acompanhamento, fiscalização, avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias políticas administrativas, NR. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de conta dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observando o devido processo legal. 1. As entidades governamentais, letra A, advertência, letra B, afastamento provisório de seus dirigentes, letra C, afastamento definitivo dos seus dirigentes, letra D, fechamento da unidade ou interdição do programa. Ponto 2. As atividades não governamentais. Letra A, advertência, letra B, multa, letra C, suspensão parcial ou total do repasse das verbas públicas, letra D, interdição da unidade ou suspensão de programa, letra E, proibição de atendimento a pessoas idosas e bem do interesse público. Parágrafo 1. Havendo danos às pessoas idosas obrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório de dirigentes, interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2. Suspensão parcial ou total de repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio da finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência da infração por entidade de atendimento que coloque risco aos direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com proibição de atendimento a pessoas idosas e bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, aos danos que dela provirem para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e aos antecedentes da entidade. Capítulo 4. Das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 dessa lei, pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais.
Parágrafo único. No caso da interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas serão obrigadas a transferir-se para outra instituição a expensas do estabelecimento interditado enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde, instituição de longa permanência, de comunicar à autoridade competente os casos de crime à pessoa idosa de que tiver conhecimento. Pena e multa de R$ 500 a R$ 3.000 aplicada em dobro caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir a determinação desta lei sobre prioridade de atendimento à pessoa idosa, pena de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Da apuração administrativa às infrações, normas de proteção à pessoa idosa, artigo 5º. Artigo 59 do capítulo 5º. Os valores monetários expressos no capítulo 4º serão atualizados anualmente na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para imposição das penalidades administrativas por infração às normas de proteção à pessoa idosa terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado e, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto da infração poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza das circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível a verificação da infração, seguir-se-á lavratura do auto ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a representação da defesa, contando com a intimação que será feita 1. Pelo autuante, instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. 2. Via postal com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, a autoridade competente aplicará à entidade o atendimento das sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser tomadas e adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade o atendimento de sanções regulamentadas sem prejuízos da iniciativa e das providências que vierem a ser tomadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Capítulo 6º. Apuração judicial de irregularidade em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplica-se subsidiariamente o procedimento administrativo de que trata este capítulo nas disposições da Lei 6.437 de 1977 e Lei 9.784 de 1999. Artigo 65. Procedimento de apuração da irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento à pessoa idosa terá início mediante a petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou de outras medidas que julgar adequada para evitar lesão aos direitos da pessoa idosa mediante a decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação e audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em prazo igual. Segundo, se, tratando de afastamento provisório ou definitivo de um dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa, mediante a superior ao afastado, fixando prazo de 24 horas para proceder à substituição. Artigo 3º. Antes de aplicar qualquer medida, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para remoção de irregularidades verificadas, satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. 4º. Multa e advertência são impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Título 5. Acesso à Justiça. Capítulo 1 das disposições legais.
Disposições gerais do capítulo 1 do título 5 do acesso à justiça. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições desse capítulo o procedimento sumário revisto no Código de Processo Civil naquilo que não contraria os prazos previstos nessa lei. Artigo 60. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas para a pessoa idosa. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação do processo, procedimento, execução de atos, diligências em que figure como parte interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Primeiro, o interessado na obtenção da prioridade a que alude o artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito que determinará as providências cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos dos processos. Segundo, prioridade não cessará com a morte do beneficiário, entendendo-se que, em seu favor, cônjuge, companheiro, companheira com união estável maior de 60. Terceiro, prioridade que se estende nos processos de administração pública, prestadoras de serviços, instituições financeiras, atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação à assistência judiciária. Quarto, para atendimento prioritário será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos caixas identificados com destinação às pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. Quinto, dentre processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial a de maiores de 80 anos. Capítulo 3 do Ministério Público, o artigo 72 foi vetado. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos de respectiva lei orgânica. 1. Instaurar inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos individuais indisponíveis a indivíduos homogêneos da pessoa idosa. 2. Promover e acompanhar ações de alimentos, interdição total parcial, designar um curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida a oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos da pessoa idosa e as condições de risco. 3. Atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme o disposto do artigo 43 dessa lei. 4. Promover revogação do instrumento precatório da pessoa idosa nas hipóteses previstas no artigo 43, quando necessário ou interesse público justificar. 5. Instaurar procedimento administrativo para instruí-lo. A. Expandir notificações, colher depoimentos, esclarecimentos, em caso de comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condição coercitiva, inclusive com a participação da Polícia Civil e Militar. Requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, administração direta e indireta, bem como promover inspeções, diligências e investigatórias. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Instaurar sindicância, requisitar diligência investigatória, e instaurar inquérito policial para apuração do ilícito ou infrações às normas de proteção da pessoa idosa. 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais asseguradas à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento aos programas de que trata a lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração de serviços de saúde, educacional e da assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos das pessoas idosas previstos nessa lei. 1. A legitimação do Ministério Público para ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas hipóteses segundo dispuser a lei. 2. Atribuições constantes deste órgão não incluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. 3. Representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento à pessoa idosa. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses que cuida da lei de hipóteses em que terá vistas dos autos depois das partes pedindo e podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis e homogêneos. 78 é o artigo. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se, pela disposição desta lei, as ações e responsabilidades por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referente à omissão ou oferecimento insatisfatório de acesso às ações de serviço de saúde, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante. 3. Atendimento especializado à pessoa idosa com doença infecto-contagiosa. 4.
Serviço de assistência social visando o amparo da pessoa idosa. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não incluem proteção judicial e outros interesses difusos, coletivos, individuais, disponíveis ou homogêneos próprios da pessoa idosa protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legítimos concorrentemente: 1. Ministério Público. 2. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, que incluam entre fins institucionais defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização de Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Primeiro, admitir-se litisconsórcio facultativo entre o Ministério Público da União e Estados na defesa de interesses de direitos que cuida esta lei. Segundo, caso de desistência, abandono, ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses dos direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinente. Parágrafo único. Contra atos ilegais, abusivos da autoridade pública, agentes de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público, que lesem o direito líquido e certo, nesta lei caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegure o resultado prático equivalente ao adimplemento. Primeiro, sendo relevante o fundamento da demanda, havendo justificado o receio de ineficácia do ponto final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil, artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do artigo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente e compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para cumprimento do preceito. Artigo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao fundo da pessoa idosa, onde houver ou falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculado ao atendimento à pessoa idosa. Parágrafo único. As multas são recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão, serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir o efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará remessa de peças às autoridades competentes para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente que atribua a ação à omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito julgado da sentença condenatória favorável à pessoa idosa, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa de demais legitimados como assistentes, assumindo o polo ativo em caso de inércia de qualquer órgão. Artigo 88. Nas ações de que se trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas e monumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência do Ministério Público. Qualquer pessoa poderá, e servidor, deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituem objetos da ação, indicando-lhe elemento de convicção. Artigo 90. Agentes públicos em geral, juízes e tribunais no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar ação pública contra a pessoa idosa ou ensejar propositura de uma ação para a defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir uma ação inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes certidões e informações que julgar necessário, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa ou organismo público particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura dessa ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentalmente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil e suas peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara da Coordenação de Revisão do Ministério Público.
Artigo 3º, que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Superior Conselho do Ministério Público ou Câmara de Condenação da Revisão do Ministério Público, associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados e anexados às peças de informação. 4. Deixando o Conselho Superior, Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar, promoção de arquivamento será designado outro membro do Ministério Público para ajuizar a ação. Capítulo 2 dos crimes em espécie. 95 é o artigo. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, não lhes aplicando o artigo 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso à operação bancária, aos meios de transporte, ao direito de contratar qualquer outro meio de instrumento necessário para o exercício da sua cidadania por motivo de idade. Pena e reclusão de 6 a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada a 1/3 se a vítima se encontrar sob cuidados ou responsabilidade de um agente. Terceiro, não constitui crime a negativa de crédito motivada por superrevendimento de pessoa idosa. Corrigindo, superendividamento. Artigo 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, em situação iminente de perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena, 6 meses, detenção, 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena, aumentada pela metade, se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave, triplicada se resultar a morte. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandato. Pena e detenção de 6 meses a 3 meses, 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade física, de saúde ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas, degradantes, privando-se de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. A pena é de 2 anos, de 1 ano a 2 meses, com multa. A pena e detenção, 2 meses, 1 ano e multa. Artigo 1º. Se o fato resulta de lesão corporal grave, é 1 ano de reclusão até 4 anos. Se resulta em morte, 4 anos a 12 anos de reclusão. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Negar a alguém por motivo da idade, emprego ou trabalho. Recusar ou retardar, ou dificultar o atendimento, ou deixar de prestar assistência jurídica, assistência sem justa causa à pessoa idosa, deixar de cumprir, retardar, frustrar, sem motivo, a execução da ordem judicial expedida na ação civil que alude a essa lei, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto desta lei, quando requisitos ou requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar, frustrar, sem justo motivo, execução de ordem judicial expedida das ações em que for parte interveniente da pessoa idosa. Pena de 6 meses a 1 ano. 102. Aprimorar-se e apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa à sua finalidade. A pena é de 1 a 4 anos, mais multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou permanência da pessoa idosa como abrigada por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena de 6 meses a 1 ano. Reter cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos, pensão da pessoa idosa, bem como qualquer documento com o objetivo de assegurar o recebimento e o ressarcimento de dívida. Pena e detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação, informação, imagem depreciativa ou injuriosa à pessoa idosa. Pena de 1 ano a 3 anos, mais multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins administrativos de bens ou deles dispor livremente. A pena é de 2 anos a 4 anos. Artigo 107. Coagir de qualquer modo a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. A pena é de 2 anos a 5 anos de reclusão. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. A reclusão é de 2 anos a 4 anos. Título 7º. Disposições finais e transitórias. O artigo 109. Impedir ou embaraçar o ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. A pena de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 110 do Decreto 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61, do parágrafo 2, do ponto H, contra criança maior de 60, enfermo ou mulher grávida. NR. Artigo 121, do parágrafo 4º. No homicídio culposo,
A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta em inobservância da regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. NR, artigo 133, parágrafo 3º, caput 3. Se a vítima é maior de 60 anos, artigo 140. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa portadora de deficiência, NR, número 141, do artigo 141 do Código Penal, no seu parágrafo 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto caso de injúria, artigo 148, parágrafo 1, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos, artigo 159, parágrafo 1, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é maior de 18 ou maior de 60, é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Artigo 183. Se o crime praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 ou inapto para trabalho, ou de descendente inválido ou maior de 60, não lhes proporcionando o recurso necessário ou faltando ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Artigo 111 do Código Penal, o artigo 21 do Decreto da Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo único do artigo 21. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 112. O inciso 2º do parágrafo 4º do artigo da primeira Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. NR. Artigo 113 do inciso 3 do artigo 18 da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, inciso 3. Se qualquer deles decorrer a associação ou visar a menores de 21 anos, ou a pessoa de idade igual ou superior a 60, a quem tenha por qualquer causa diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou autodeterminação, NR. Artigo 114 do artigo 1º da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo terão atendimento prioritário nos termos da lei. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa seja criado, os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação de programas e ações relativas à pessoa idosa. Redação dada pela Lei 14.423 de 2022. Artigo 116. Serão concluídos e incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei revendo critérios de concessão de benefícios de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social para garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento econômico alcançado pelo país. Artigo 118. Esta lei entra em vigor decorrido 90 dias da sua publicação, ressalvando o disposto do caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Brasília, 1º de outubro de 2003, 182º da Independência a 115º da República. Assinatura: Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Márcio Tomás Bastos, Antônio Palocci Filho, Rubem Fonseca Filho, Humberto Sérgio da Costa, Guido Mantega, Ricardo José Ribeira Berzolini, Benedita Souza da Silva Sampaio, Álvaro Augusto Ribeiro da Costa. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 3 de 10 de 2003. Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero fazer um convite especial para acessar o nosso site, sofiintech.site.radio.br. Lembrando que Sofiintech é uma plataforma maravilhosa para você que gosta de estudar, mas está aí trabalhando no seu escritório, em home office, dirigindo. Desde que você tenha conexão com a internet, a nossa rádio é totalmente gratuita. Nós temos programas proativos, como, por exemplo, A Fraude do Amor, um programa dirigido pela nossa detetive
Sofia Rosenilda Rocha Moura. Você pode também acessar lá no YouTube. Mas aqui na Rádio Sofintech, você tem um tratamento especial, porque você continua trabalhando, fazendo as suas coisas, organizando a sua casa e ouvindo a nossa rádio, alimentando o seu músculo mental positivo com informações grandiosas. O público brasileiro que vive em outras cidades do mundo acessam a nossa rádio até pela saudade que sente do idioma, das coisas ligadas ao Rio de Janeiro, ao Brasil, a nossa forma de falar. E você também, quando se sentir sozinho, acesse sofiintech.site.radio.br. E serve para Android e iOS. Agora, se você quer baixar o nosso aplicativo, ele só tem posicionamento para Android, ok? Então, pessoal, deixa de tristeza, vamos lá, acesse a nossa rádio. Lá no site você pode deixar recado, pode fazer pedidos, tudo para que nós possamos atender os seus pedidos, ok? Tocamos as melhores músicas e as melhores palestras. Um grande abraço e conto com a sua audiência.